Deus tem coisas grandes, meu irmão, para cada um de nós. Que a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui, diga aleluias. Oh, glória a Deus. Como é bom servir a um Deus de amor, meu irmão, que cuida de cada um de nós. Veja que a nossa parte é a mínima, a nossa parte é a menor. Ela é tão pequena que muitas vezes o homem, ele quer criar coisas, sabe, difíceis, para imaginar que ele vai impressionar a Deus, mas nós não impressionamos a Deus. O que nós fazemos é tocar o coração de Deus. Amém? Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nós tocamos o coração de Deus. Nós não impressionamos a Deus, porque Deus não impressiona com nada. Deus não impressiona com sacrifícios, porque não existe sacrifício maior do que o que o Filho dele fez lá na cruz do Calvário. Tudo que fizemos ainda é pouco. Mas na verdade, Deus quer nos ensinar. Diga comigo: Deus quer me ensinar a viver pelo caminho que Ele ensinou na sua palavra. Amém, meu irmão? É simples. Olha para o teu irmão e diz assim: é muito simples, meu irmão. Abre o teu coração nessa noite. Pode sentar, em nome de Jesus. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 7, versículo 31. Diz assim a palavra: de novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago, lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão, Jesus tirou ele da onde? Da multidão. À parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriu-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Diga assim comigo: tudo que Deus faz é muito bom. Deus não faz mais ou menos, meu irmão. Ele diz assim: não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Agora vai lá no capítulo 8, versículo 22. O 8:22. Então, chegaram a Betsaida, trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo, o que, meu irmão? Perfeito. Então, e mandou Jesus embora para casa, e recomendando-lhe: não entres na aldeia. Põe a mão no teu coração, diga assim: Espírito Santo de Deus, a tua presença é suficiente para abrir os meus olhos, os meus ouvidos e a minha boca. Nessa noite, quero ser curado, quero ser restaurado pela tua palavra, para que eu possa viver de um modo digno, na qual o Senhor me ensinou a viver. Eu quero, Senhor, viver pela fé, viver diferente, Senhor, não como os homens,
mas conforme Jesus ensinou na sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nessa noite eu clamo que a tua unção venha despedaçar todo jugo. Venha abrir os olhos, os ouvidos, desembaraçar a língua do teu povo. Há uma unção aqui neste lugar que traz vida, Senhor. Há uma unção aqui neste lugar, Senhor, que nos faz enxergar da tua maneira, não da nossa. Que nos faz viver a tua maneira e não a nossa, Senhor. Nos faz sair de nós mesmos, Senhor. Nos faz, Senhor, entrar no sobrenatural. Entrar, Senhor, no plano perfeito que o Senhor criou para cada um de nós. Oh, Senhor, é esta vida que nós queremos. Eu creio que esta unção, Deus, traz vida sobre o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós servimos um Deus poderoso. Um Deus verdadeiro, real. Em que tudo que Ele prometeu se cumpriu e se cumpre. Até aquilo que os discípulos achavam que não seria bom. Porque um dia Jesus disse, eu vou partir. E eles ficaram tristes. Não, Senhor, não nos deixe. Mas era necessário. Necessário para que Jesus pudesse vencer o maior inimigo do homem, que era a morte. Enquanto todos aqueles que para aquele povo eram heróis, como Moisés, como Davi, homens de Deus, mas morreram, Jesus Cristo ao terceiro dia Ele ressuscitou. Porque a nossa fé está em Cristo? Porque Ele vive. Diga, Jesus Cristo vive. A nossa fé é viva. A nossa fé é real. Porque nós servimos um Deus vivo, não servimos um Deus morto. Servimos um Deus que hoje Ele é real, porque Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todas as vezes que vocês reunirem no meu nome, ali eu estarei. Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está aqui neste lugar. Como Ele estava nesse tempo. Eu gosto de ouvir, meu irmão, quando a palavra diz assim, havia uma multidão. Porque nós vemos que quando havia multidões, nem sempre haviam tantos milagres. Muitas vezes sim, outras não. Mas sempre algo extraordinário acontecia. Porque a palavra nos conta que este homem, que era gago, surdo, ele estava no meio da multidão. E algumas pessoas tentavam levar ele até Jesus. Até que Jesus encontrou ele. Como Jesus encontrou Zaqueu. Como Jesus foi de encontro a este cego. Como Jesus foi tocado por aquela mulher que tinha uma hemorragia. Foi achado. O Senhor diz assim, quando você me buscar de todo o coração, eu serei achado de vós. Jesus, quando olha para cada um de nós, Ele quer encontrar em nós uma fé simples, uma fé que apenas confia e sabe que Deus é suficiente para mudar a tua história, para transformar aquilo que precisa ser transformado, meu irmão. Você crê nisso? Amém, meu irmão? Sabe, quando as circunstâncias batem à porta da nossa casa, da nossa vida, elas revelam como é que nós estamos em fé. Elas nos mostram como se encontra a nossa fé. Como é que nós nos portamos? Como é que nós nos agimos? Porque vir à igreja é muito bom. Havia um povo que ia à presença de Deus. Deus falou, olha, vocês me honram, mas só com os lábios, mas o coração está longe. Mas quando eu vou buscar ao Senhor para encher o meu coração de fé, porque a fé, diga assim comigo, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu venho à casa de Deus, você está aqui nessa noite com qual propósito, meu irmão?
se você veio no propósito de encher o teu coração, você vai se tornar um homem e uma mulher grande, forte, valente. É neste tempo que nós nos preparamos. É neste tempo que nós fortalecemos a nossa fé para enfrentar gigantes, para destruir as forças do inimigo. É para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para destruir as obras das trevas, meu irmão. Enfermidade é a obra das trevas. Lutas dentro da família é a obra das trevas. Não que o mal esteja lá na tua casa, mas o inimigo está tentando. O inimigo está usando artimanhas. O inimigo está tentando paralisar a tua fé, cegar os teus olhos, deixar surdos os teus ouvidos. Talvez o pior, calar a sua boca. O inimigo não pode cerrar os teus lábios, meu irmão. Não pode paralisar as tuas palavras. Parecia que era apenas um milagre qualquer, meu irmão. Mas você já imaginou este homem surdo? Ele era surdo. Como é que ele poderia avançar em fé? Este milagre não apenas trouxe o poder de ouvir, mas dele poder, meu irmão, verdadeiramente receber as palavras de vida que Jesus tinha para ele. Era algo sobrenatural. Não apenas ouvir, mas falar das maravilhas, porque a palavra diz que ninguém podia calar eles. Ele começou a sair por toda parte e divulgar a fama de Jesus Cristo. Sabe como é que ele falava de Jesus? Ele dizia assim: este homem faz algo esplêndido, é maravilhoso, é grande. Oh, glória a Deus, meu irmão. Avivou a fé daquele homem, porque ele recebeu no coração. Porque ele recebeu no coração. A fé simples, que agrada a Deus, é acreditar simplesmente que Deus pode, diga comigo, Deus pode mudar todas as circunstâncias. Os impossíveis, meu irmão, estão em nós, não estão em Deus, porque a palavra diz que para Deus não haverá impossíveis. Os impossíveis estão aqui com os homens. Muitas vezes nós confundimos, quando imaginamos assim, que todas as circunstâncias vão mudar naquele exato momento que nós queremos. Não, nem sempre é assim. Muitas vezes Deus faz um milagre, e o milagre, só Jesus Cristo pode garantir, nós não podemos. Jesus disse: Efatá, abre-te, e abriu-se os olhos. Ele faz da maneira dele, na hora dele. Mas viver pela fé é a certeza que nós temos de que o caminho vai se abrir. Algo vai acontecer. Às vezes no tempo de Deus, que nós queremos no nosso, que Abraão queria no dele. Abraão, você vai ser pai de multidões. Que maravilha, Senhor, então me dá um filho. Não é? Mas demorou, houve uma caminhada. Uma caminhada que nos faz romper em fé. Romper em fé é uma caminhada em que você cada dia mais confia, cada dia mais você declara. Põe a mão nos seus lábios e diz assim: a minha boca é livre, a minha língua é livre para proclamar a minha fé em Jesus Cristo. Amém? Era assim que Abraão vivia, é assim que Jesus Cristo nos ensina. Os milagres na nossa vida, eles servem como um impulso de Deus, para que você possa se lembrar daquilo que Deus fez na sua vida, e de que Ele pode fazer muito mais para você. Muito mais. É assim que Deus faz. A palavra diz que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Maior tem que ser a fé que está dentro de você do que as circunstâncias que tentam te tocar. Se maior for aquele que te criou, que te formou e que você verdadeiramente serve, dentro de você, se ele for maior, o
que é que pode te impedir, meu irmão? Quais são as circunstâncias que podem te paralisar? O que é que pode dizer para você, não, chega, aqui é o limite, você já foi até longe demais. Nada, meu irmão, nada, diga, nada pode me paralisar. Oh, glória a Deus. É poderoso isso, meu irmão. É poderoso. Porque com Cristo, pela fé, não há limites. Não há barreiras que possam nos prender, que possam nos paralisar. Os discípulos enxergavam isso de uma forma clara. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, por que eles se alegravam? Cantavam louvores a Deus. Porque maior era a fé deles em Deus do que aquela prisão. A prisão era um grande problema. Lógico que era. Já imaginou a vergonha de ser preso? A fama que corria? Estar ali acorrentado, amarraram eles, prenderam como se fossem bandidos mesmo, perigosos. Estavam ali presos, foram maltratados. Mas eles estavam alegres. Porque a fé deles estava em Deus. A Bíblia nos ensina, meu irmão, que nós não andamos por vistas, mas nós andamos pela fé. O justo viverá pela fé. Viver pela fé é o modo que Deus nos ensina a viver. Não existe outro. Como é que eu sou um cristão e ando por mim mesmo? Então eu não sou um cristão. Eu conheço a Cristo. Jó dizia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se eu sigo a Cristo, eu vivo pelo caminho e pelo modo que Ele me ensinou a viver. Da maneira que Ele diz na sua palavra. A Bíblia diz assim, olha, que as suas preocupações, que a tua ansiedade, os teus problemas, seja conhecido de Deus. Seja conhecida de Deus as tuas petições. Porque aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Amém, meu irmão? Por isso ele ensinou e disse assim, olha, por que anda ansioso? Alguma coisa tem te deixado ansioso nesses dias, meu irmão? Preocupado, você para lá na sua casa, fica pensando, você anda pela rua, você está até em outro lugar. E aí Jesus disse para você, por que você anda ansioso? Essa ansiedade, talvez você imagine, não, é porque eu estou cuidando. Porque eu estou aqui, sabe, zelando por isso. Nada, não é nada disso. Na verdade, a ansiedade, a preocupação, nos afastam de Deus. Porque eu estou dizendo, Senhor, eu vou cuidar um pouco, porque eu não sei se o Senhor vai dar conta de cuidar disso. Eu não sei se o Senhor vai dar conta de dar a solução para isso, então eu vou dar uma mãozinha para o Senhor. E aí Jesus disse assim, Jesus não veio, sabe, irmão, Jesus, às vezes você imagina assim, Jesus vinha e falava, vou dar uma palavra para os irmãos. Não era assim, ele conhecia o coração das pessoas. E às vezes o que as pessoas estavam pensando, ele falava e todo mundo surpreendia. Então ele percebeu que o povo estava ansioso, preocupado. Ele disse, por que vocês andam ansiosos e preocupados? A sua ansiedade, a sua preocupação não pode acrescentar nada à sua vida, nem um côvado. Mas ele diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e serão acrescentados. Ele diz assim, olha, o Senhor está lá no céu, mas Ele ouve as tuas orações. Porque tudo que pedides em meu nome, o Pai concederá. Por isso que Jesus Cristo é o nosso advogado. Então quando eu clamo e digo, Senhor Jesus, eis aqui a minha causa, sabe o que Ele faz? Ele pega a tua causa e leva diante de Deus. Ele leva lá diante do Pai. Quantas pessoas aqui, né? Ainda ouvi hoje uma pessoa dizendo, não, deixei meu currículo lá na mão de um homem, e aquele homem lá, olha, quando ele vai e pede um emprego, vixe, ele consegue. Aí eu fiquei pensando, como os homens confiam nos homens, não é verdade?
Por quê? Porque aquele homem tem influência, ele conhece o usineiro tal, conhece o outro usineiro tal, e você conhece e sabe de um Deus que é criador de todas as coisas, meu irmão. Todas as coisas. A confiança que nós temos é essa, que tudo que pedimos, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Se Ele nos ouve, Ele nos concede o que nós temos pedido. Essa certeza que nós temos. Por isso que é simples, não há nada de complicado. Ele diz assim: até agora, nada me pedis, peça para que a tua alegria seja completa. O que é que o cego falou para Jesus? Impõe as mãos sobre mim. Ele só pediu: Jesus, impõe as mãos sobre mim, porque aonde o Senhor põe a mão tudo muda. Você crê que aonde Jesus está tudo muda, meu irmão? Invoca-me e responderei. Invoca-me e responderei, diz o Senhor. Até agora nada me pedis, peça, para que a tua alegria seja completa. Jesus, ao passar por aquela figueira, o que ele disse? Seca. Os discípulos não entenderam nada. Por que Jesus disse isso? Senhor, mas não é tempo de figos. E ele disse: seca até a raiz. Quando eles passaram no outro dia, a figueira havia secado. E aí o que Jesus disse? Olha, vocês viram? Foi rápido, foi... Senhor, estamos maravilhados. E ele diz assim: tende fé em Deus. Porque se você disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, então aí existe um detalhe muito importante, não é, meu irmão? O que é que muitas pessoas fazem? Elas vêm à igreja, pedem. Elas acordam, Senhor, glória a Deus, que maravilha. E aí você lê a Bíblia, você fala com Deus, diz: Senhor, eu creio, por isso eu te peço hoje, pela fé, Senhor, eu recebo a minha vitória, amém. Aí sai. Quando ele sai, começa a olhar, não vê nada acontecendo, nada mudando. E aí ele começa a ter pensamentos: será que deu certo? E daí um pouquinho, ele está murmurando, dizendo: não aconteceu nada. Eu peço para Deus, eu falo com Deus. Duvidou. Aquele que duvida, ele diz assim: não espere alcançar de Deus alguma coisa. Porque fé, diga assim comigo, fé é certeza. Fé não é dúvida. Fé é certeza. É uma convicção, meu irmão, que você tem. É uma certeza. De fatos que eu ainda não vejo. Mas eu creio que eles vão acontecer na minha vida. Você crê, meu irmão? Isso é fé. Pastor, mas eu pedi. Mas duvidou. Quando você duvidou, você lançou fora. Jogou fora aquela boa semente que você plantou. É como um agricultor, ele pega numa semente e põe na terra. Ele passa no outro dia, já está lá. O pé de milho já cresceu? A soja já está bonita? Não tem nada. Ele passa no outro dia, não tem nada. Daí um pouquinho sai o quê? Ela começa a sair um brotinho, muito pequenininho. Mas é um brotinho muito pequenininho. Isso não vai dar nada. Isso vai morrer. E aí o que ele faz? Ele joga fora. O agricultor não faz isso. Ele não vai lá no outro dia e diz assim: será que eu plantei mesmo, se eu não plantei? Então peraí, deixa eu cavar. Ele vai arrancando a semente. Ele não faz isso, porque a semente vai morrer. Ele vai perder aquela semente. Então ele acredita. Ele acredita que ele apenas tem que, ou a chuva cair, se ele tiver irrigação, jogar a água naquele lugar, e passar o dia e o outro, a semente germina, cresce, e quando chega o tempo ele vai colher. É isso. É uma lei tão simples, que um homem que não crê em Deus, ele faz assim, porque ele sabe que é uma lei natural. E aí Jesus Cristo diz que a fé é a mesma coisa. Ele diz que tudo, diga assim comigo, tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor. Não é, Jesus não disse assim, algumas coisas, sabe, na vida,
você vai assemelhar com o agricultor. Ele não disse isso. Ele disse que tudo no reino de Deus é semelhante. Tudo. Tudo é tudo, meu irmão. A fé é uma semente que você planta todo dia. Você pode plantar uma boa semente na sua família, na sua casa, todo dia. E você sempre vai ter uma boa colheita, não é? O que o agricultor faz? Todo momento ele semeia. Ele teve a colheita, aí tem um espacinho curto, tem a safrinha, ele vai lá e planta de novo. Ele sabe que vai ser rápido, não vai dar aquele rendimento, mas vai dar um rendimento. Então ele planta. Então ele planta, ele não diz assim, olha, eu colhi muito, tive uma colheita boa. Então, este ano, deixa a terra descansar, não vou plantar não. Ele faz isso, sim ou não? Ele até descansa, mas com outra cultura. Então ele sabe, eu vou fazer essa terra produzir. E nós cristãos temos que aprender a fazer a terra, que é o nosso coração, produzir vida todos os dias, meu irmão. Sabe como? Pela fé. Amém? Pega numa boa semente, lança ela. Mas veja que Satanás quer lançar a má semente, a murmuração, a reclamação, a dúvida. Então, às vezes passam dias, e aí ele vem à igreja, pastor, ora por mim, sabe por quê? Porque minha vida está assim, eu não consigo orar, eu não consigo falar, eu não consigo agir. Mas e aí? Sabe como é que as coisas vão mudar? Elas vão mudar quando você começar a agir por fé, meu irmão. Amém? É assim que Deus faz. Veja que a palavra nos conta que havia um tanque, chamado tanque de Betesda. Haviam 7 pavilhões. Lá havia um homem coxo. E todas as vezes, uma vez no ano, que as águas mexiam, vinha alguém mais rápido, passava à frente daquele homem, entrava nas águas. E era curado. Mas o que salta os meus olhos, não é ver que aquele homem tinha apenas uma dificuldade de entrar no tanque, mas de saber que aquele homem não saía de lá. Que homem perseverante. É ou não é verdade, meu irmão? Passava ano, entrava ano, o homem estava lá. E ele sabia que ele tinha dificuldade de entrar na água. Tinha gente que ia mais rápido que ele, mas ele não saía. Por quê? Porque ele tinha uma confiança. Eu posso ser curado. Se eu entrar nessas águas, eu vou ser curado. Então a perseverança daquele homem, meu irmão, fez com que Jesus olhasse para ele. E naquele momento, Jesus Cristo deu a ele a oportunidade de usar a sua fé. E ele ficou curado. Amém, meu irmão? Viver pela fé é isso. Eu estou ali à porta do tanque. Senhor, eu quero mergulhar neste tanque. Eu sei que a minha hora vai chegar. Eu vou receber. Eu vou viver. Eu creio. Quantos creem aqui? Diga glória a Deus. Diga, Deus pode mudar a minha história. Deus pode mudar as circunstâncias da minha vida. E eu vou agir pela fé. Amém? Vou andar pela fé. Vou viver do sobrenatural. Não importa, meu irmão, as circunstâncias. Não importa o que o inimigo tem falado para você. Não importa o que o médico falou para você. Importa o que Jesus Cristo disse para você. E Jesus Cristo disse, meu irmão, que você vai vencer. Ele disse que não há circunstâncias que possam te paralisar. Ele disse que naquela cruz ele carregou ali, ele encravou ali as nossas pobrezas, as nossas enfermidades, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E pelo sofrimento de Jesus, hoje nós somos curados, nós somos vencedores. É isso que ele nos diz. Ele conquistou tudo para nós lá na cruz, tudo. A nossa parte hoje é receber. Receber como? Pela fé. Lá na oração diária diz assim, a fé é a moeda do reino de Deus. Lá nas regiões celestiais, existe tudo que nós precisamos, tudo, tudo. Tudo que você precisa, que Deus prometeu, está ali. Como é que você alcança aquilo? Então, o preço é a fé. Aquela mulher dizia, se eu apenas tocar em Jesus, eu ficarei curada. Ela tocou em Jesus?
Sim ou não, meu irmão? Não, ela tocou na orla das vestes de Jesus. Mas havia tanta unção em Jesus Cristo, que as vestes dele, os lenços de Paulo curavam. A sombra de Pedro, quando Pedro passava assim, a sombra dele curava as pessoas. A Bíblia diz que quando Eliseu morreu, os ossos dele já eram ossos, não havia mais corpo. Mas numa luta, um daqueles soldados foi na luta e morreu, e ele caiu. Quando ele caiu e tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu. Tamanha unção existia naquele homem, até nos ossos dele, diz a palavra, havia ainda resquícios da unção de Deus. Sabe, meu irmão, nós como cristãos temos que ser sábios. Para, meu irmão, de olhar para os problemas, para de olhar as circunstâncias, recusa-se a falar problemas, recuse a falar mal das pessoas, recuse a falar mal da tua vida. Eu não consigo, é muito difícil. Você está determinando uma sentença na tua vida, enquanto Deus diz, você pode todas as coisas, basta você confiar em mim. Você é um mais que vencedor. Você é aquele que eu escolhi para reinar nessa terra. É o que Deus diz. É assim que Deus diz. Você pode escolher o modo que o mundo diz, você pode escolher o modo que você pensa, mas você pode escolher o modo que Deus diz sobre a tua vida, meu irmão. O tu que teu irmão diz assim, meu irmão, viva pela fé. Deus te chamou para viver pela fé. Deus te chamou, meu irmão, para viver de um modo sobrenatural. Não existe outra maneira. É assim que Deus nos ensina. Não veja os problemas, meu irmão, como a dificuldade da tua vida. Talvez os problemas sejam o trampolim da tua fé, para que você possa confiar mais em Deus. É ou não é, meu irmão? Já imaginou essa mulher quase morrendo? Médicos, dinheiro, gastou tudo. Ela não conseguia mais andar, foi se arrastando até Jesus, e aí ela é curada. Meu irmão, como é que alguém ia dizer para aquela mulher assim, olha, a senhora agora está passando por um problema muito grande, é muito difícil agora. Ela dizer, de jeito nenhum, eu estava quase morta, eu renasci, não há circunstância que possa me parar. É isso, meu irmão. Davi não temia Golias por isso, porque ele diz assim, quando eu estava lá com o urso, com o leão, eu tive medo de morrer. Quem não tem medo aqui? Todo mundo tem medo. Josafá teve medo, quando ele viu o exército vir contra ele. Mas quando ele viu que o poder de Deus estava nele, ele venceu o urso, ele venceu o leão. Ele diz assim, mas se eu venci animais, que eram muito maiores, mais fortes do que eu, defendendo o rebanho do meu pai, eu estou aqui defendendo o povo de Deus. Quem é esse circunciso, esse gigante? Ele não é nada, eu vou cortar a cabeça desse gigante. E Deus deu vitória a Davi. Deus dá vitória a você também, meu irmão. Isso é fé. As circunstâncias nos impulsionam a confiar mais em Deus, a olhar para trás e ver assim, poxa, eu cheguei até aqui. Você chegou até aqui, meu irmão, você já é um vencedor. Você já é um vencedor. Eu lembro do pastor Jorge Linhares dizendo, né? A gente casa, não sabe nada do casamento. É igual dar o piloto do avião. E aí, o que você vai fazer? Não sei. Então quer dizer que se você chegou até aqui no casamento, meu irmão, você é um vencedor. Você pegou o avião no ar, não sabia pilotar e está aí pilotando até hoje, glória a Deus. Se você está firme na fé em Jesus Cristo, diante de tanta diversidade que tem aí no mundo, meu irmão, é porque você é um vencedor. Olhe para frente, olha para Jesus Cristo, não olha para os problemas. Meu irmão, está aí o mundo para você ver. As pessoas estavam tão esperançosas, porque um governo mudou o país está prosperando, não é? Agora a esperança do homem no homem já caiu, e Jesus já dizia, a palavra já dizia, maldito o homem que confia no homem. Para de olhar para os homens, para de confiar nisso ou naquilo. A tua fé, a tua esperança tem que estar no Senhor, que criou os céus e a terra, meu irmão. Ele nunca vai te decepcionar, nenhum bem faltará à tua vida. Todas as suas promessas se cumprirão na sua vida, meu irmão, porque você vive pela fé.
Diga: eu vivo pela fé. Eu não vivo pelas circunstâncias. Eu não olho para os problemas. Eu não ouço o que dizem de mim. Mas eu ouço, Senhor, a tua palavra, que me diz que eu terei um bom futuro. Eu viverei todo o bem do Senhor em vida nesta terra, porque o Senhor é o meu Deus. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chega à minha casa, porque o Senhor é comigo. Eu confiarei em ti, Senhor, e sei que a cada dia o sol da justiça brilhará na minha vida, trazendo salvação, vida, alegria em suas asas. Oh, aleluias!